Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no programa Vida na Empresa. É com muita alegria que eu te recebo aqui para mais uma conversa que conecta estratégia, bastidores e a vida real dentro das empresas. E hoje a gente vai falar sobre transporte de encomendas. E eu trouxe algumas perguntas para a gente responder ao longo desse episódio. Você alguma vez já parou para pensar como é que uma encomenda pode sair de uma cidade e chegar ao destino no mesmo dia, utilizando o transporte rodoviário dos ônibus? E como que funciona esse transporte de encomendas, né, dentro dos bagageiros dos ônibus? E por que essa solução pode ser mais rápida e mais eficiente do que muitas pessoas imaginam? É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Eu sou Luana Fleck e aqui a gente fala sobre o que realmente acontece dentro das empresas. Falamos dos desafios, das decisões e das estratégias e o que está atrás dos resultados das empresas. E hoje vamos entrar num tema que conecta muito logística, gestão comercial e inteligência estratégica no transporte rodoviário, que eu gosto muito de falar. O meu convidado de hoje é o Rodrigo Beduski, ele é gerente da Viopex Encomendas, uma empresa do Grupo Ouro e Prata, e o Rodrigo é administrador de empresas, com pós-graduação em marketing e MBA, também em gestão comercial. Ele lidera a operação toda comercial da empresa Viopex, que atende quase 30 mil clientes no Brasil, em mais de 25 segmentos diferentes. E a Viopex opera dentro da abrangência da Ouro e Prata, ampliando aí destinos por meio também de parcerias com outras empresas e outros modais. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui no Vida na Empresa. Muito obrigado, Lana, pela oportunidade. Vamos bater esse papo aí sobre encomenda, sobre velocidade, sobre tendências de mercado, boas práticas também. É um assunto bem amplo e para a gente começar, eu gostaria que tu te apresentasse. Eu já conheço o Rodrigo há bastante tempo e ele tem bastante experiência no setor, conhece também, assim como ninguém, no dia a dia, como o transporte funciona. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco para o pessoal que ainda não conhece, né? Conhece mais o transporte rodoviário de passageiros e nem tanto o de encomendas. É uma oportunidade de conhecer, né, aí um novo modal. E gostaria que tu te apresentasse e falasse um pouquinho também da empresa e desse serviço. Perfeito, entrei na empresa como trainee há 18 anos atrás, então já é com a maioridade. Nossa, né? já fazem 18. 18 eu me lembro anos. que quando tu entrou, eu estava lá na empresa, eu estava grávida. Estava Um grávida. barrigão enorme. Isso aí, meu primeiro setor foi o marketing. Era para ter ficado um mês, acabei ficando, acredito que 5 meses. Sim. Que era o marketing era super enxuto e a outra colaboradora que tinha no marketing também, ela teve que se afastar por algum motivo de saúde. Sim. Do dia para a noite me vi sozinho, adorei o desafio, foi até bom para criar já de cara uma identificação com o grupo. E o trainee ele precisa passar por outros setores, então passei pelo setor de RH, pela parte comercial das passagens, fui também para o tráfego e fui para até então o que era Ouro e Prata Encomendas. Uhum. Lá fiquei em torno de um mês. Criei uma identificação muito grande com o negócio, nunca tinha trabalhado com transporte, estive sempre do outro lado da mesa, sempre o chato que cobra a transportadora, trabalhei já com compras, fui comprador já, e me identifiquei muito com o negócio. Então, de trainee, assumi um desafio de implementação de sistema, que nem era minha praia, sempre trabalhei com comercial, essa parte de vendas, gostei do desafio, acabou tendo uma sinergia, acabei ficando desses 18 anos, 17 anos, um pouco mais, para cá. Então, tive um crescimento na carreira, passei para supervisor, para gerente. E não é fácil esse dia a dia, né? Não é E a nada própria fácil. Viopex, né, a gente está falando aí de 18 anos atrás, mudou muita coisa, a tecnologia mudou demais, os veículos, né, o sistema. Hoje tem um sistema que tem informação sobre tudo, aonde que está a encomenda, tudo. E tu te identificou bastante, ainda bem, né, com o setor de transportes.
E a tua jornada começou, não foi no setor de transportes, né? Tu Não. trabalhava no varejo. Foi minha primeira, da minha parte, a primeira e que seja a última, a experiência no segmento de transportes. E sendo bem franco, assim, antes de trabalhar com transportes, como eu já tive do outro lado, eu nunca na minha vida me imaginava trabalhando com isso. Mas na medida que nós vamos vendo o dia a dia e começa a entender a importância que tem o transporte, afinal de contas o material só vai do ponto A para o ponto B se tiver transporte, ele ainda não vai por WhatsApp, não vai. Tudo que a gente tem em casa, na empresa, tudo Ele passa pelo saiu, nós não transporte, temos uma né? fábrica dentro de casa, né? Importante. Então ele saiu, eu passei a me apaixonar pelo negócio. Então, não só pelo negócio propriamente dito, como a dinâmica, sobretudo a dinâmica de relacionamento com os clientes. O varejo, por exemplo, são experiências diferentes, não existe uma experiência melhor, pior. O varejo é uma relação um pouco mais fria. A persona, o cliente, está numa loja, entram lá 3, 4, 5 mil pessoas por dia, um pouco menos, depende do tamanho da loja, e eu não sei quem é quem, né? Então eu já prefiro uma abordagem mais aproximada junto ao cliente. Isso aí foi criando um combo. E hoje, quando as pessoas pensam em encomendas, pensam em levar, né, algum pacote menor, envelope, não tem em mente o transporte pelo ônibus. É mais do transporte, né, de cargas, que aí já são volumes maiores. Conta um pouquinho como que é esse transporte por encomendas dentro dos ônibus, né? Quais as diferenças, vantagens e para quem é esse tipo de transporte? Para empresas, pessoas físicas, jurídicas, e aproveitar aqui para falar um pouquinho mais, né, desse setor que as pessoas ainda não lembram de enviar. Às vezes até está na praia, esqueci a chave lá na minha casa, como é que vou fazer agora? Ninguém vem para a praia? Não, na rodoviária, depois eu quero falar um pouquinho também, né? A gente pode falar das encomendas também rodoviárias, né? É super importante também. O ônibus sai e vai chegar, né, a encomenda no horário. Então, como é que funciona esse setor, né, de transporte de encomendas no bagageiro dos ônibus? Começando pelo final das tuas perguntas, que eu acho que é o ponto talvez o mais importante, que é quem tem interesse, quem usa e quem teria interesse, mas não usa por talvez não saber que exista, né? Então, como é que funciona basicamente? Nosso transporte, via OPEX, né, nós somos, obviamente, uma empresa de um grupo de transporte de ônibus, de passageiros por ônibus, e nós, consequentemente, utilizamos os ônibus para efetuar o transporte. Citou bem um exemplo, uma pessoa física que está numa determinada cidade, precisa mandar com muita urgência um material para outra cidade. O ônibus, ele tem, até já entrando um pouco na tua primeira pergunta, que é sobre as vantagens de se utilizar o ônibus como um meio de transporte. Então, quais são as vantagens? Tem a frequência, o prazo, a regularidade, a segurança na operação, porque ele transporta pessoas, então, né, o cuidado... E em todas as cidades tem um ônibus. Exatamente. Tem uma rodoviária também, e aí esse tipo de serviço de encomendas no ônibus fica também mais acessível, né? Tem em todas as cidades. E ele se torna conveniente, porque ele não tem como dizer sempre, nenhum negócio é onipresente, né, Luan? Mas ele está sempre o mais disponível possível. Nós temos casos de clientes que estão com alguma urgência e vão numa rodoviária 22, 23 horas, lugar super longínquo, no interior do Pará, para mandar o material que precisa ser mandado. Esse é uma das vertentes. Nós trabalhamos também com empresas gigantes, que mandam todo dia diversos volumes. Então, esse espectro que vai da pessoa física que precisa mandar um volume, até empresas que têm esse envio recorrente que manda todos os dias, nós abrangemos todos eles, né? Então, o transporte de encomendas por ônibus, tanto pessoa física pode utilizar, como pessoa jurídica também, e do ponto de vista do cliente, né, da empresa ou da pessoa que quer enviar alguma encomenda ou envelope. Qual é a diferença, né? Qual o benefício da encomendas dentro do ônibus para uma encomenda dentro de um caminhão, né, ou um envio expresso? A resposta mais rápida
que vem em mente, até de forma intuitiva, para todo mundo que trabalha, e até para muitos clientes, é o prazo. Com certeza, o prazo é talvez o mais perceptível. Por que o prazo? Que o prazo, o ônibus, como ele tem uma regularidade, ele sai de um horário muito específico, normalmente chega cedo na outra cidade, então nós conseguimos entregar cedo no dia seguinte. Muito resumidamente, tem as suas peculiaridades, tem um monte, né, que aqui não é, a ideia é um bate-papo, né, Luana, é tentar não ser muito técnico, muito, enfim, ser um pouco mais objetivo, mais didático, né. E para aquele cliente que está interessado também em enviar a sua mercadoria pela Viopex, tem coleta e entrega? Tem coleta e entrega, tem também disponibilidade. Sim. Nós temos alguns clientes que, por incrível que pareça, não querem coleta, querem retirar na agência. Ou na rodoviária também. Ou na rodoviária, quer se adequar, não quer se adequar a um horário de entrega. Então tem muito disso. E também frisando ainda sobre as vantagens competitivas, o que nós conseguimos passar para o cliente. Como eu comentei, o prazo é o que vem na cabeça, rápido. Mas nós temos outros diferenciais, como a frequência. A frequência até nós podemos abordar um pouco mais para frente. Que uma coisa é eu mandar uma mercadoria que vai chegar mais rápido do que usando um outro meio de transporte. Outra coisa é eu ter vários envios durante o dia. Isso se torna muito conveniente para o cliente. Ele sabe que vai passar aqui 4 ônibus no dia, eu posso mandar no que me for mais conveniente. Porque o ônibus ele é obrigado a sair. Se tiver um passageiro ou 40, ele tem que sair, tem que fazer aquele destino. Então isso que é bom. Tem a segurança de que aquela mercadoria vai sair naquele horário, vai chegar no destino. Isso é muito bom, e às vezes não ocorre isso na cargas, né? No caminhão tem isso, né? Sem querer depreciar outros meios, né? Cada um tem suas características, mas não digo um problema, mas uma característica do transporte por caminhão é que eles têm que consolidar a carga. Na maioria dos casos eles precisam juntar, consolidar a carga para valer a pena sair aquele caminhão. E às vezes não tem todos os dias, vários horários por dia, né? Não tem, muito raro isso acontecer. Então, o ônibus propicia essa vantagem que ela é direta, e uma outra vantagem é a capilaridade. Tem empresas de caminhão, isso não são excludentes entre empresas de ônibus e de caminhão. Mas a Ouro e Prata, como uma empresa de ônibus, ela por si só já tem muita capilaridade. E nós nos aproveitamos dessa capilaridade. Então, pega o Pará, por exemplo. E tem outras empresas parceiras da Viopex, né? Temos. Eu vou te perguntando algumas coisas, eu fico louca para responder também, que é o nosso dia a dia. Fica à vontade. Dentro da empresa. E tem outros parceiros. Conta para o pessoal um pouquinho, porque tem até aéreo, né? Que a gente tem essa parceria. Isso aí, eu quero até aproveitar o momento, né, Luana, para falar de expansão, áreas atendidas, né? Os clientes podem consultar o nosso site, www.viopex.com.br. Lá nós temos tudo que nós vamos falar aqui de abrangência. Tem lá, muito importante o cliente entrar, tirar as dúvidas também, né? Nós temos também atendimento por WhatsApp ali, que responde super rápido, então é muito importante para a gente nós não ficarmos somente restritos aqui à nossa conversa. E tem todos os destinos da Ouro e Prata, mas, por exemplo, a empresa não faz Bahia, não faz Rondônia, e como é que faz para levar para lá? A Ouro e Prata, de fato, ela não tem um ônibus indo até lá, mas a Viopex, ela precisa, não ela só quer, como é uma necessidade, ela precisa expandir a área de atuação, porque o cliente da Viopex é diferente, um passageiro. Ele é uma pessoa, o Rodrigo, que quer ir de Chapecó para Cuiabá. O cliente da Viopex, pessoa jurídica, ele não manda uma origem e um destino, ele manda para diversas cidades. Então nós temos algo que é chamado o grau de abrangência logística, o grau de solução da abrangência logística. Então nós temos um cliente que manda para nós do Mato Grosso para o Pará. No Viopex, manda para o Pará, teu serviço é muito bom. A pessoa onde estiver pode entrar em contato com a Viopex, quero mandar lá para o Amazonas, quero mandar para o Rio de Janeiro, para o lugar que for, a Viopex tem essas parcerias e envia a encomenda. Isso aí, então toda essa abrangência ela foi feita com base na demanda. A partir do momento que tem muitos clientes solicitando
um atendimento numa determinada região, nós fazemos... Espírito Santo, a gente tem uma parceria muito boa com uma empresa de ônibus também. Isso que eu ia comentar, nós sempre priorizamos parceria com empresas de ônibus, não só, porém a maioria, porque já tem uma compatibilidade vamos botar, o modus operandi é muito parecido entre as empresas, né? Claro que não tem como hoje nós não atendemos todo o Brasil, todos os estados do Brasil, atendemos 11 estados com operação própria, 8 com operação via parcerias, porém, como tu lembrou, nós temos o aéreo. O aéreo nós atendemos o Brasil todo. O pessoal pode comentar, a Viopex, Ouro e Prata não tem avião. Não tem, mas tem parceria, inclusive que é muito promissora. Nós também, eu quero reforçar esse recado para os clientes, que nós temos essa possibilidade também. Então, as parcerias são selecionadas de uma forma muito responsável, empresas sérias, nós sempre fazemos alguns testes antes de iniciar, mesmo porque a partir do momento que a Viopex coleta no cliente, ela é responsável até o final, não importa quem leva. Então é assim Isso que funciona. Isso é bom, porque para uma empresa que atua, né, com clientes no Brasil todo, tem a solução de enviar uma única empresa, que é a Viopex, que responde por isso, né, mas tem os parceiros também. E para aqueles pacotes maiores, né, uma carga mais pesada, que tem uma dimensão maior, até quanto que o passageiro pode, o cliente da encomendas, até quantos quilos e qual a dimensão que o cliente da encomendas pode enviar pelo bagageiro do ônibus? Por via de regra, até 30 quilos por volume. Nenhuma dimensão pode passar 40 centímetros, seja altura, largura, profundidade. E o total do frete até 100 quilos, por via de regra, ou meio metro cúbico. Claro que nós temos, eventualmente, algumas exceções, principalmente clientes que mandam um perfil de carga bem compacto, e tem lá material que foge um pouco disso aí. Essa é a regra básica. Mas tão importante falar sobre o que nós transportamos, até entrando um pouco também na nuance dos segmentos, né? Bom, existem catalogado mais de 500 tipos de materiais, né, que podem ser transportados. Então, não seria muito objetivo falar, né, de entrar no detalhe. Eletrônico é muito amplo. O que é? É um notebook? É uma placa? Sim. Que ele não tem, né, não tem utilidade esse material eventualmente parar em mãos erradas, vamos fazer um. Não tem como sair vendendo o material, não tem utilidade, né? É nós falarmos também sobre o que nós não transportamos. Então, o que nós transportamos é bem claro, porém, que nós não transportamos também, a regra inegociável é nada que coloque em risco a operação do ônibus. Sim. Materiais tóxicos, químicos, inflamáveis. Tem toda uma fiscalização também, né, que se faz dentro dos ônibus, em cada local que a gente atua, tem todo um cuidado em relação a isso, se está com nota fiscal, então tem toda uma burocracia, digamos assim, né, toda uma série de itens que tem que cumprir para poder transportar encomendas. E nenhuma empresa chega, né, Luana, em 86 anos, se não for muito responsável. Então, com ou sem fiscalização, nós temos esse compromisso. Nós temos algumas situações que são até inusitadas, de cliente que quer transportar algo que está fora do que nós podemos transportar. Pô, Viopex, não quer faturar? Não quer dinheiro? Sabe? A resposta é simples. Tu imagina se for nós falando para o cliente, né? Se fosse o teu filho dentro do ônibus, gostaria que fosse transportado esse material? Aí acaba a discussão, né? Então, o foco da empresa é segurança na operação, e isso é inegociável. Todos os colaboradores da Viopex, diretos ou indiretos, têm isso como um mantra, quase assim, para... E é uma responsabilidade transportar encomendas. A pessoa está esperando do outro lado, não se sabe, né, a urgência que é daquilo, então tem todo um acompanhamento, todas as encomendas são bipadas, são acompanhadas via sistema. Antes da gente falar sobre comercial, logística, eu quero convidar vocês a conhecerem mais sobre a Viopex. Vamos passar, então, um vídeo onde contam um pouco da história. A Viopex, empresa do Grupo Ouro e Prata, é referência nacional no transporte de cargas, unindo tecnologia, inovação e eficiência. De sul a norte,
Nossos veículos modernos, todos equipados com avançados sistemas de rastreamento, percorrem mais de 4 milhões de quilômetros por mês, garantindo agilidade e segurança em cada entrega. Todos os dias, movimentamos cerca de 25 toneladas de cargas, contando com uma estrutura robusta com mais de 200 agências em todo o Brasil para atender você com rapidez. Realizamos entregas em até 12 horas dentro do estado e com rastreamento, para que você acompanhe o envio da sua encomenda. A Viopex possui autorização da Anvisa para o transporte de alimentos, medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos para a saúde, garantindo total conformidade e confiabilidade. Viopex, movendo, transportando o Brasil com segurança, tecnologia e compromisso. Acesse viopex.com e faça agora mesmo a cotação da sua próxima encomenda. Esse vídeo mostra bastante sobre o cuidado que nós temos, né, com todas essas encomendas que a gente transporta, né, o carinho que a gente tem com um passageiro também a gente tem com as encomendas. E vamos falar então da área comercial, como é que é essa venda que a Viopex faz, como é que é a equipe de apoio para informações, né, para o cliente e como é que é esse atendimento todo. Nós temos multicanais de atendimento, no WhatsApp tem até ligação que está caindo em desuso, mas nós fazemos questão de manter. Porque às vezes é chatbot, né? A gente fica falando horas com muitas empresas através de um robô e acaba até desistindo ou indo para um concorrente, porque a gente às vezes quer falar com o humano mesmo, né? Resolve o meu problema e às vezes não é treinado, a gente coloca a tecnologia. Só que esquece que quando coloca uma tecnologia, a gente tem que ter alguém por trás falando com esse robô como é que ele deve atender, quais as informações, adaptando, trazendo melhorias, porque senão não funciona, né? Então, cada tecnologia que a gente coloca tem que investir também em pessoas, tem que ter o treinamento. Tem que ter uma curadoria humana, né? Porque a inteligência artificial, a tecnologia de maneira geral, ela está aí para nos apoiar, não para substituir, para tornar os processos mais rápidos também, né, e facilitar a tomada de decisão. E a logística cresceu muito nos últimos anos. Cresceu muito por conta do e-commerce. Muito do e-commerce e com a tecnologia também, né? Também. E essa nossa venda, né, Luana, ela é o que nós chamamos de venda consultiva. É mostrar, muito basicamente, mostrar para os clientes os diferenciais de se trabalhar com a Viopex, né? Nós temos aí colaboradores que estão aptos a vender. Tem também toda uma equipe de agentes terceirizados, em torno de 250 no Brasil todo, que prestam esse atendimento. Inclusive, até reforçando novamente o pessoal entrar no nosso site. Lá não tem só as cidades, como tem também os contatos dos agentes, que é para o cliente tomar a melhor decisão dele. Eu quero falar com o agente local, claro que tudo sob a gestão da matriz, né, mas nós preferimos pulverizar esse atendimento. E é uma rede, né, que a gente tem. Muito grande. E até para o pessoal conhecer um pouquinho mais como que a gente trabalha, é todo um investimento em tecnologia. Hoje nós estamos presentes em vários estados, cada agente nós chamamos esses vendedores, né, de agente, que representam a marca Viopex, eles são treinados, tem todo um curso que é dado presencial e também online. A gente tem a universidade da Viopex, do Grupo Ouro e Prata, e lá tem os cursos, né, treinamento sobre sistemas, as regras, o acompanhamento. Todo mês, todo fechamento de mês, falando um pouquinho aqui da nossa rotina, né? Todo fechamento de mês nós temos reuniões
para olhar os resultados, tanto financeiros como também o NPS, que é a satisfação do cliente, e outros dados, né, da operação também. Então, é muito interessante quando a gente para um pouco e olha a quantidade, né, de encomendas para cima e para baixo, e o que tem mudado. Na última reunião que nós tivemos agora de fechamento, estávamos vendo alguns índices, acho que até dá para tu citar como a gente avalia essas pessoas todas que trabalham com a gente, que tem ali todo o índice, né, de qualidade do atendimento e da prestação da operação mesmo. Sim, nós não somos preocupados só com o resultado no sentido de venda, e sim com a qualidade da receita, falando mais no aspecto financeiro do negócio. Inclusive eu, como gerente comercial, a quantidade de nãos que eu falo, se não for algo rentável, né, que dê resultado para a empresa, ou então que gerem um risco, né? Então nós temos muita responsabilidade nesse sentido. Falando um pouco também sobre vendas, um gancho que eu faço muito, que é muito latente no nosso dia a dia, é o foco na qualidade do serviço. Eu sei que parece clichê, muito se fala, né? A pessoa banaliza, né? Foco na qualidade, melhoria contínua, mas nós levamos isso muito a sério. Se eu fosse resumir a venda da Viopex com uma frase, e eu sei que não tem como resumir numa frase, existe toda uma estratégia, é falar para o cliente que a operação funciona. Falou NPS, o nosso NPS tu acompanha, são modéstia à parte, eu sou suspeito para falar, mas ele, comparativamente com o mercado, ele vai muito bem, obrigado. E isso não só pelo NPS, os clientes apontam muito. Então não adianta ter toda uma estratégia comercial rebuscada, técnicas de venda, tem que ter uma coisa, não exclui a outra, se a operação não funciona. Sou suspeito para falar, nossa operação funciona muito bem. Nós temos lá o meu xará, o Rodrigo Schmidt, que é o gerente da parte operacional, faz um trabalho super árduo lá com a equipe, de suor mesmo, para manter a qualidade num nível de exigência muito grande para ficar, nem um dia mais fácil, menos difícil de vender. Porque então, são 30 mil clientes, mais ou menos. Isso aí. É muito dado, né? Muito número, muita informação para gerenciar, como fazer todo esse cuidado, esse atendimento, e eu vejo muita preocupação, e é o que se passa, né, para toda a equipe comercial, desse relacionamento com o cliente, né? Sim. E além simplesmente ali do contrato, né? Ver o que a Viopex pode oferecer a mais, né? Dar benefícios para o cliente, atender melhor lá o cliente dele. Vejo que vocês fazem até café da manhã nos clientes. Eu quero participar de algum. Vocês estavam lá no Pará, Mato Grosso, vão até o cliente. Eu vi o vídeo do último, uma mesa bonita, para conhecer lá dentro da empresa, né? As dores do cliente lá, para a gente poder melhorar, porque problemas sempre vão acontecer. E a gente precisa estar olhando para isso e ver como tesouros, que a gente chama internamente, esses problemas, para que a gente possa olhar, melhorar e trazer o que o cliente precisa, porque a gente vive, né, em função do cliente, para servir o cliente. Se a gente não está aberto a escutar, a gente vai estar correndo para o lado errado. Não pode ter medo de ouvir críticas, isso aí se costuma dizer no dia a dia, que eu prefiro 1000 vezes um cliente que nos critique, talvez até sem razão, mas que passe o sentimento dele, do que o cliente que não nos diga o que ele está sentindo e simplesmente pare de trabalhar conosco e entre no indicador de clientes inativos. Isso aí a gente não quer. E essa aproximação que tu comentou, Luana, nós temos o Café com a Viopex, claro que ele tem alguns critérios, porque às vezes me perguntam, quem é o cliente da Viopex? É muito amplo. A persona, às vezes, é uma empresa, uma distribuidora, que manda de Cuiabá para Novo Progresso, no Pará. Manda lá, distribuidora de autopeças. Manda peça para oficina Novo Progresso, no Pará. Porém, dentro dessa empresa tem o gerente comercial, tem o gerente da logística, tem o profissional da expedição, que ele precisa ser bem tratado por quem vai coletar. E cada um com as suas necessidades, né, de transporte. Muito, muito. Então, se relacionar, quando nós falamos que a Viopex tem 30 mil clientes, não são 30 mil pessoas.
Eu não tenho um número disso, mas quantas pessoas dentro dessas 30 mil, um pouco menos ali, 28 mil, sendo 96% empresas, então vamos falar de arredondar para baixo, 25 mil empresas, se no mínimo tiver 4 funcionários que interagem com a Viopex, nós estamos falando de 25 mil clientes, está falando de 100 mil pessoas. Então é muito complexo. Tem uma rede enorme. Entender o que o cliente precisa. Só que é um desafio que é muito bom, é muito gratificante para quem gosta. A equipe da Viopex, desde a gestão, passando pela diretoria, na tua figura, do nosso diretor, que é o Carlos Bernot, que também nos dá muito apoio, ele nos dá vazão para fazer o que tem que ser feito, confia no nosso trabalho. Se a gente consegue transmitir para a equipe, a gente sente que todo mundo é apaixonado pelo que faz. Então, esse entendimento do cliente é difícil, é árduo, cansa, mas é um cansaço bom, como fosse correr uma maratona, que depois dá aquela ideia de missão cumprida, né? E, Rodrigo, para a gente finalizar a nossa conversa, gostaria que tu falasse um pouco do que tu aprendeu, né, na tua vida, na empresa, quais foram os desafios, o que tu pode compartilhar, né, com aquelas pessoas também que às vezes estão começando a sua jornada dentro das empresas, que tem muita gente aqui que nos assiste e se inspira em vários ensinamentos e experiências, né, das pessoas que eu convido para virem aqui, que são coisas práticas mesmo, são coisas que agregam no dia a dia e às vezes a gente até não encontra em algum livro, filme ou o que quer que seja. Do mundo real, né? Do mundo não real. É ficção. Falando sobre empresa, sobre carreira, nós estamos num mundo aí que está muito dinâmico. Muito. Então, tu tem que ter essa flexibilidade, essa versatilidade de saber que hoje eu estou fazendo determinada tarefa ou cuidando de determinado processo, quando surge, por exemplo, uma aquisição de uma empresa ou uma mudança, uma diminuição de uma linha, a gente tem que estar se adaptando. Pô, Rio Grande do Sul, olha que nós passamos aí, né? Com a enchente. Pô, foi super complexo, a empresa já estava de pé, assim, ó, muita resiliência, né? Essa é outra palavra também que é muito subutilizada. Resiliência é a capacidade de apanhar e voltar à forma normal. Porque dentro das empresas a gente fica resolvendo o problema todos os dias. Muito de um administrador de empresas é resolver problema. E ver aquele problema como uma forma do que eu posso melhorar. Quando vem um problema para mim, para eu resolver, eu sempre busco trazer, olha, o que eu posso aprender com isso? O que isso, né, quer me trazer para depois ser melhor. E uma coisa que também eu sempre penso é, às vezes a gente tem algum tipo de, né, desafio ou até algum tipo de problema, né, pode ser com o cliente ou interno, sempre o primeiro prejuízo é o mais barato. Sim. No sentido de que aconteceu alguma coisa, tive, né, algum problema, perdi algo, aprende com isso. Se tu não aprender, vai acontecer de novo e vai te sair mais caro. Vai ser pior. Vai ser pior. Então, a gente pensa às vezes que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, ele cai. E as coisas vêm até a gente aprender, parece, né? Vai se repetindo se a gente não para e aprende. É muito dinâmico para quem está buscando esse crescimento. Essa acho uma característica muito importante hoje em dia aí. É também isso que eu aprendi muito no dia a dia, principalmente trabalhando com comercial, que é a empatia, né? Então, que é tentar entender né, quais são as dores, né? Não só dos clientes, como os nossos agentes, pares, nossos superiores, colaboradores. Esse é porque nós lidamos, falando de Viopex, de Ouro e Prata, já aconteceu, fiz N viagens do Rio Grande do Sul até o Pará. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Se dentro do estado nós já temos diferenças culturais, imagina no Brasil. Então, como entender o comportamento de cada um desses mercados e como nós nos adaptarmos àquela realidade e não o contrário? Não é a região, aquele estado, aquela que tem que se adaptar, é uma mistura. Mas, num primeiro momento, a empresa precisa se adaptar, entender, oferecer a solução que precisa ser oferecida,
e a partir disso todo mundo vai se entendendo. Então, Entender qual o problema da pessoa. o que eles precisam naquele... E nós temos também, né, Luana, essa peculiaridade de ser transporte, que é do cliente A para o cliente B. Nós muitas vezes falamos que, eu já falei essa frase e quase me olharam atravessado, assim, o nosso foco não é no cliente. Parece estranha essa frase, né? Mas não é só no cliente, é no cliente do cliente, porque o transporte é isso. Muitas vezes no cliente do cliente do cliente. Pega uma situação, infelizmente, alguém bateu o carro no interior do Mato Grosso, cidade super longínqua, e não tem a peça muito próxima. Esse é um recado que eu quero falar até um pouco também de como a Viopex procede, e caso distribuidores, varejistas que demandem o transporte podem saber como é que funciona. Então nós temos lá o rapaz que bateu o carro lá, numa cidade no interior do Mato Grosso. Ele procura uma oficina, então ele é o cliente da oficina. A oficina não tem estoque, ela usa o estoque da distribuidora. Se nós, isso falando de autopeça, isso aí vale para medicamento, por exemplo, né? Que nós temos a Anvisa, inclusive, convido também os profissionais da área da saúde, também a distribuidoras de medicamentos também a conhecer melhor a Viopex. Então, da distribuidora manda para o varejista, para a oficina, que atende o cliente que está com o carro batido, um caminhão parado no meio da estrada. Por isso que a gente costuma dizer, foca no cliente, do cliente, do cliente. Quantos clientes tiverem que for, cliente do cliente, pode repetir 10 vezes. A gente entende o nosso papel, a importância de atender esse cliente também. Um papel também muito importante, Luana. Eu posso estar me estendendo um pouco, mas acho que essa parte é muito rica, né, Fica à vontade. Para a proposição da conversa. A transportadora ela precisa entender o papel dela. Ela não é a estrela principal. Tem o cliente A vendendo para o cliente B. A gente costuma fazer uma analogia com o juiz de futebol. Está lá o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo e o juiz. O juiz, primeiro, ele não pode atrapalhar, mas ele não é estrela. Só que sem o juiz o jogo não funciona. Sem o juiz vai dar falta, não vai ter cartão, não vai bagunça. Essa é uma analogia. E nós temos, assim, conversando com N clientes no Brasil, agora mesmo, eu vim do Maranhão, né, Goiás, Tocantins, Maranhão, entra eu costumo dizer, degradê cultural, né, vai mudando, vai. É muito legal isso aí, olha, também voltando para quem quer trabalhar com isso, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dessa área. Eu estava ouvindo agora, semana passada, uma cliente nossa dizendo assim, Rodrigo, a Viopex, para mim, hoje é igual ao Dorflex. Ela me evita uma dor de cabeça. Até pensei, né, Viopex, Dorflex, rima, Dorflex é uma marca registrada, então se alguém tiver aí da Dorflex ouvindo, nós não vamos usar, não se preocupa. E realmente procede, né, e falando em Dorflex, também reforçando de novo que a gente transporta medicamentos, então esse é o papel da transportadora, não dar dor de cabeça, não causar incomodação, nós fazendo o nosso trabalho da forma que tem que ser feito, tá ótimo, nós não queremos receber louros, se a Viopex, meu Deus, muito obrigado, Viopex, por tudo, não é nosso papel, nós temos noção da nossa limitação, porém também da nossa importância. Que ninguém vende se não tiver transportador. Entregar aquilo que foi contratado. Isso aí. Né? E o bom do transporte no bagageiro dos ônibus é que tem toda essa frequência de viagem dos ônibus, que pode ser enviado material de uma cidade para outra. Existem rodoviárias em quase todas as cidades, né, do Brasil, e sempre quando tem uma rodoviária, tem um ônibus, e quando tem um ônibus também tem esse transporte por encomendas. E também no Rio Grande do Sul, o transporte é feito pelas rodoviárias também. Quem está assistindo no Rio Grande do Sul e quiser enviar as encomendas pelo ônibus também, entrar em contato com a rodoviária da sua cidade, que eles podem oferecer todas as informações de como que faz esse transporte. E as rodoviárias, elas usufruem de todas essas vantagens competitivas que nós estamos falando aqui. É ônibus. Para todos os destinos, né? Isso é bom, é um sistema todo, né, dentro do estado, onde tu pode transportar a tua encomenda de forma fácil, simples, chega no horário, né? Tu pode buscar na rodoviária, pode pedir coleta, entrega. Então é um benefício que se tem, muitas vezes não está na cabeça da pessoa quando a gente pensa em preciso enviar um pequeno volume. Não está na cabeça, vou enviar pelo bagageiro dos ônibus, vou enviar pela rodoviária. Perfeito, exatamente.
Rodrigo, te agradeço. Transporte é um assunto que eu amo falar, é o que eu vivo no dia a dia e é muito bom estar trazendo essas informações, coisas que muitas vezes as pessoas, né, na correria do dia a dia ou não estão em contato com o setor dentro da sua rotina, podem também conhecer um pouco mais esse bastidor, o que tem por trás do ônibus, o que tem por trás das empresas. Então, muito obrigada e também aproveitar aqui publicamente para dar os parabéns pelo teu trabalho, Rodrigo. Tu é uma pessoa muito competente, né? A gente tem o maior orgulho que tu esteja junto com a gente nesse desafio aí do transporte rodoviário. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom poder falar, nós somos apaixonados, né? E reforçar também que essa questão de competência, ninguém é competente e se dedica se não tiver colegas, né, parceiros, equipe, tão competentes quanto, né? É um time, né? Então, eu comentei, um grupo de gestores, a Viopex somos em 2 gestores, né? Os 2 Rodrigos, os 2 altos, né? As torres gêmeas, né? Então, existe tem que ser complementar toda a equipe. Eu estendo isso a todos os colegas, né? Como eu comentei também antes, em diretoria, na tua figura, no seu Hugo, no Rafael, na parte da manutenção, ele pensa muito em encomenda também. Bernot, que é o nosso diretor direto, então não tem como ser competente se não tiver rodeado de pessoas competentes, e o mínimo que eu posso fazer é estender isso para todos os meus colegas, né? Muito obrigada. Então, para quem tiver interesse também, é viopex.com.br, também no Instagram, no Facebook, YouTube. Então, entre em contato com a Viopex que nós iremos ter o maior prazer em estar atendendo. E qualquer coisa, eu chamo o Rodrigo, agora vocês já conhecem o Rodrigo, ele está à disposição aí para conversar com todos vocês. Com certeza, e lembrando, né, Luana, que daqui a um tempo, a Viopex vai ter também esse mesmo tipo de conversa com os clientes, né? Então, nós queremos também a importância do diálogo, isso a gente não pode perder nunca, né? O olho no olho, passar essa ideia de que o Grupo Ouriprata gosta de ouvir as pessoas, né? A conversa é sempre agradável, sempre importante. É muito bom. Isso a gente não pode perder aqui conversando de forma mais informal, né? Eu também sempre falo, vamos fazer uma conversa, não tem muito ensaio antes. Eu tenho aqui um roteiro de algumas perguntas, mas vamos conversando como se a gente estivesse, né, ali numa mesa no nosso dia a dia, almoçando, conversando. Sim. E é importante trazer isso, mostrar, compartilhar. Tem tantas coisas boas, né, que às vezes fica guardado só para a gente e que a gente precisa mostrar para outras pessoas que isso movimenta, que isso traz desenvolvimento, traz crescimento para todos nós. Rodrigo, muito obrigada pela tua presença, por tudo que tu nos trouxe de conhecimento, aprendizado e dentro dessa logística toda rodoviária que vai muito além do que as pessoas imaginam. E vocês que nos acompanharam, talvez hoje você tenha descoberto uma nova forma de transportar, de entregar e também gerar valor aí para o seu negócio. E esse é o espírito do Vida da Empresa, revelar os bastidores, mostrar as estratégias e o que tem por trás dos resultados das empresas. Se esse episódio foi útil para você, compartilhe e nos vemos no próximo Vida na Empresa no YouTube.